Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o ERP parceiro do contador. As políticas de integridade nas pequenas e médias empresas são ferramentas importantes para diminuir os riscos junto a instituições públicas. A coordenadora geral de integridade da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção do Ministério da Transparência falou sobre o assunto durante o 6º Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Fenacom. Não é só licitação e contrato, porque pode parecer que a empresa que não participa de licitações públicas, ela não pode ser atacada pela lei, não é verdade. Porque no dia a dia de um funcionamento de empresa, a empresa necessita de alvará, necessita de registrar a sua empresa. Então, o contato com a administração pública é perene, né? Então, esse cuidado no contato com a administração pública, ele merece uma vigilância constante, né? Então, ele tem que conhecer quem são os funcionários que estão fazendo isso, se eles estão, de certa forma, tentando facilitar para ajudar a empresa, mas no final eles vão dificultar a empresa. Então, ele tem que conhecer quais são esses pontos de interação, quem está fazendo essa interação, de que forma que está fazendo, né? Ele não pode deixar um funcionário descolado dessa decisão dele de fazer os negócios de forma correta. Então, tem que orientar, tem que buscar criar uma rotina, não que seja uma política de prevenção de corrupção, mas um checklist do que o funcionário pode ou não pode fazer e buscar orientação. Um exemplo de orientação são os guias que a gente citou aqui, são bem didáticos, têm uma linguagem bem simples, então ele pode seguir passo a passo o que a gente indica lá. Nas grandes empresas, a integridade se torna o compliance. Porém, atenção, pois as políticas de grandes empresas não servem e nem devem ser usadas pelos pequenos negócios. E a gente já observou que muitas vezes a pequena empresa, com a boa intenção de fazer algo, ela simplesmente copia políticas que ela pega no site, ou que ela ouviu falar, ou que ela teve acesso de uma grande empresa. Só que aquilo não vai criar a credibilidade necessária, porque o próprio funcionário vai olhar e não vai se identificar nem sequer na linguagem que a empresa está adotando, né? Então, o ideal é que ela conheça a sua realidade, que ela tente voltar essas medidas que não sejam políticas, como eu falei, porque política dá uma ideia de uma coisa muito estruturada, muito complexa, né? Então ele cria algumas medidas de controle, de supervisão, de orientação, de acordo com a realidade dele, né? Isso vai ser mais efetivo do que copiar e colar algo que ele viu alguém aplicando. Para as pequenas empresas, o Sebrae tem uma série de orientações. A principal é o comprometimento da diretoria da empresa. O exemplo tem que vir de cima, né? Então, se o dono da empresa não se compromete com a integridade, o que dirá do seu colaborador? O seu colaborador não se vê, né, na obrigação de fazer nada. É ter um bom contador, é manter, né, os dados todos corretos dentro da legislação, promover cursos sobre o tema. Às vezes, para o pequeno empresário, essa questão de promover curso é algo, eu vou gastar dinheiro. Não, um bate-papo sobre isso já ajuda, né? Realmente ter um código de ética, não necessariamente um código de ética encorpado, um livro, mas que sejam, né, uma lista de valores e princípios que aquela empresa preconiza no seu dia a dia. Então são pequenas ações que fazem esse conceito funcionar para a pequena empresa. Como as pequenas empresas agora também podem participar de algumas licitações específicas, existe uma preocupação maior com relação à corrupção. A gente tem sempre que lembrar que a corrupção tem dois lados, né? Você tem o corrupto e o corruptor.
Podemos dizer que vai acabar a incidência de gestores públicos ou de agentes públicos que vão tentar oferecer vantagens? Não acredito. Mas na hora em que você possibilita, né, que determinados processos licitatórios sejam abertos a pequenos negócios, isso significa uma concorrência muito maior, isso significa trabalhar com empresas que não têm a corrupção como algo enraizado nas suas práticas. Então eu acho que o principal é a capacitação. Outra preocupação é sobre os registros que devem ser guardados. Bom, essa questão dos registros contábeis, por exemplo, ela deve obedecer às normas contábeis. Então, é importante que se esteja atento a isso e que o suporte dele, seja do escritório de um contador, regularmente mantenha essa documentação pelo tempo que a legislação indica necessário. Além disso, a respeito das medidas de integridade, né, então ele deve guardar registro de fotos de reunião que ele fez, lista de presença de quem assistiu à reunião, se preparar slides, ele vai deixar aqueles slides guardados, né? Se ele circularizar, por exemplo, uma orientação interna, ele pega a assinatura de todos que receberam e deixa aquilo guardado por uns 3 anos, talvez, não tem um tempo definido, né? Mas ele tem que deixar por um tempo razoável até, por exemplo, aquele procedimento ser concluído, dar um tempo de maturação. Os documentos podem ser exigidos no âmbito da Lei Anticorrupção se a empresa sofrer um processo administrativo de responsabilização. E quando que vai acontecer isso? Se ela praticar um ato que é previsto na lei como um ato lesivo, por exemplo, tentar pagar uma vantagem indevida para um agente público, um suborno para facilitar algum procedimento. Né? Então, isso é enquadrado como uma infração à lei anticorrupção. Então, o órgão que sofreu aquele prejuízo, ele pode instaurar um processo administrativo de responsabilização quanto à empresa. Nesse momento vai ser demandado dela se ela fez alguma coisa para evitar, se aquele funcionário estava orientado ou não estava, se ele recebeu treinamento, porque pode acontecer isso. O dono da empresa, ele pode fazer todo o esforço necessário e mesmo assim um funcionário lá na ponta desobedecer aquele comando. Mas ele tem que se precaver de que ele fez tudo, absolutamente tudo que ele podia fazer para evitar aquela situação.